E Destin chegou ao 8º episódio e olha quanta coisa que aconteceu nesse episódio. Eu não sei nem o que sobrou pro próximo episódio. Bora lá pra crítica. Fala galera, então, Destin chegou ao 8º episódio, penúltimo episódio, né, que a gente vai ter da minissérie. E gostei bastante já, pra falar direto, tá? Gostei bastante desse episódio. É um episódio que conseguiu, cara, desenvolver muitas coisas, mas não só desenvolver, ele definiu já muitas coisas, né? Então, não sei nem o que sobrou, eu vou falar de novo o que eu falei na abertura ali. O que sobrou pro próximo episódio, não sei mostrar consequências, né? Consequências de tudo isso que aconteceu. Porque acho que a primeira coisa, já pra falar da primeira grande cena que a gente tem ali, que é em relação àquele julgamento, né? Aquela farsa daquele julgamento ali, que o propósito é um e acaba virando outro. E virando outro não só por causa do Lloyd. Tá? O Lloyd, ele é uma peça, cara. Tá claro pra gente desde o começo que o Homem de Preto só estava utilizando ele. E quem, na real, percebe e de uma maneira grandiosa consegue usar o Lloyd é o Glenn. E finalmente teve uma cena do Greg Kinnear que realmente mostra por que ele tá na série, cara. Porque ele não tinha tido nenhuma cena realmente de grande importância como ele tem nesse momento aqui. E até no momento que foi levando e ele acabou sendo, né, assassinado daquele jeito ali pelo Lloyd, a primeira cena que ele tem e já acontece isso, entendeu? As outras cenas dele eram sempre coisas muito mais pontuais do que realmente com desenvolvimento. E nessa cena não, essa cena ele realmente conseguiu colocar aquilo lá pra fora. E eu acho que o mais legal foi ele perceber qual era a grande potência que ele podia fazer, né, para atingir o Homem de Preto. E quando ele percebe e ele executa e ele utiliza o Lloyd para conseguir fazer aquilo lá, cara, é incrível, entendeu? Porque o que ele faz ali representa já diretamente duas coisas. Primeiro é o efeito que ocasiona em algumas pessoas que estão assistindo aquilo ali, porque aquilo ali não são só as pessoas que estão presentes, né, naquele tribunal falso ali, mas as pessoas que estão vendo através da transmissão que está acontecendo para toda New Vegas. É isso. E a gente vê aquela figura ali daquele senhor que é o primeiro cara que muda, né? Primeiro cara que está gostando, aplaudindo toda aquela parte de glorificação da violência e ele muda já por uma reação de, cara, isso não tá certo, não tá certo. E através daquilo ali a gente já vê o efeito que acontece no Homem de Preto. A gente já tinha tido aquela amostra, quando já tinha sido colocado pra gente do que ele se alimenta, né? Do que ele se alimenta das pessoas. Ele se alimenta dos sentimentos ruins, dos pensamentos ruins, ele se alimenta da violência, ele se alimenta principalmente da questão do medo. É isso, entendeu? Então toda essa parte obscura do ser humano é isso que dá alimento pro Homem de Preto, é isso que faz ele realmente ir além de todos esses planejamentos que ele tá tendo ali. É isso, entendeu? E naquele momento ele perde força. Ele perde força porque as pessoas começam a duvidar. A partir do momento que as pessoas começam a duvidar, elas começam a deixar de ter medo. E se eles estão perdendo medo em relação ao Randall Flagg, em relação ao Homem de Preto, ele começa a perder aquela força ali. Então naquele momento a gente já percebe qual vai ser o caminho que vai ser seguido pelos outros personagens, especialmente pelo Larry, né, que já é a segunda parte. Cara, mas antes disso do Larry, tem a parte da Nadine em relação ao Homem de Preto, em relação ao filho. Eu achei aquela parte ali, cara, muito acelerada, tá? Pra falar bem sincero, assim. Porque a conversa que tem do Larry com a Nadine, ela é um momento que a Nadine tá ali, já naquele momento, né, que ela tá cada vez mais putrificada, quase danificada em relação já àquela figura que a gente tinha visto no final do último episódio. E a conversa da Nadine com o Larry, ela acontece de uma maneira onde ela é completamente definitiva, e principalmente porque o Larry pegou uma bandeja e mostrou pra ela o reflexo dela, e ela viu o reflexo dela, e através daquilo mudou o pensamento, porque daí já começa a ter o parto, mas mudou o pensamento dela em relação a tudo que tá acontecendo ali, tudo que ela fez. Cara, é muito rápido, tá? A real é essa, tipo assim, são dois pensamentos diferentes que a gente tem que ter nesse momento. Primeiro, ele funciona pra história? Cara, é óbvio que funciona, tá? É óbvio que funciona porque a gente teve aquele desenvolvimento ali, tem a conclusão, e a conclusão é o sacrifício dela. Ok, entendemos aquilo, a gente não vai ter, né, nosso querido Damien lá na cena. Ela percebeu tudo que está acontecendo, ela pegou e sacrificou. Ok, só que a conversa deles, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Então não tem, cara, um grande desenvolvimento para o retorno da Nadine em relação a tudo que ela estava fazendo, cara. Ela já tinha ido muito além do que ela estava sendo mostrada. O que a gente teve na série da Nadine? A gente teve as duas Nadines, né? Assim como o Joey fala. Cara, tem a Nadine mãe
e tem a Nadine, que é a outra pessoa. E aquela outra pessoa foi desenvolvida além, a partir do momento que ela decidiu matar o Harold. Daí ela chega junto com o Homem de Preto. Tem toda a parte dela, né, ser engravidada, ela tá esperando o filho dele. E simplesmente, cara, uma conversa entre ela e o Larry é suficiente para que ela se sacrifique. Então, por mais assim que isso funcione para a história, pro desenvolvimento de personagem, cara, tá muito rápido, porque não teve uma aproximação deles para realmente aquilo lá ter uma grande importância para os dois personagens. A resolução é muito rápida, por mais que o efeito acaba funcionando. A Nadine se sacrificar, cara, encaixa para conseguir acabar com outro elemento do Homem de Preto. Ele vai perdendo forças. Esse episódio ele conta muito isso, né? É ele perdendo força pelo medo e perdendo força pelos objetivos que ele tinha, perdendo força por tudo. Ele perde o Lloyd logo depois também. E o Lloyd, a transformação dele vem muito assim, o que o Glenn faz e tem de efeito sobre ele é algo muito forte, algo, cara, que literalmente tira todo o pensamento que ele tinha em relação ao Homem de Preto. Acaba, né? Ele traz uma luz, por mais que essa luz acaba sendo em relação a ele assassinar alguém, né? O efeito acaba acontecendo de estalo na mente, depois de ele ter feito, cara, um assassinato. Então, prestes, quando ele tá a fazer o outro assassinato, ele não só hesita, como ele não executa, né? E a partir daquilo ali, toda a sequência dos acontecimentos, que é em relação à luz baixar, em relação a começar as pessoas a serem mortas, inclusive o Homem de Preto, através daquela luz, tem muito a ver com isso, a destruição do Homem de Preto. Eu adorei, cara, toda a cena ali que eles têm, no momento onde eles vão executar o Larry e a outra personagem. Eu adorei. Adorei porque a gente mostra o Homem de Preto num momento final dele de tentativa de colocação para as pessoas que tudo aquilo ali realmente é a salvação. Ele fala em relação à ordem, a ordem está muito em relação ao caos, o caos provoca o medo, que tudo isso é alimento do Homem de Preto. E, ao mesmo tempo, cara, a questão dele dançar, a questão da glorificação da violência, como aquelas outras mulheres também estão ali colocadas em relação a praticar o evento, a tentar, né, ser essa ligação do Homem de Preto para as pessoas e a relação que ele tem das pessoas também dançarem, também gritarem, também pedirem a morte, também gostarem do que está acontecendo ali. Aquela parte, cara, final ficou assim, ó, muito bem executada, porque a gente tá entendendo muito o caminho que vai seguir, né, pro Larry e pra outra personagem lá. É aquilo lá que vai acontecer. E ao mesmo tempo tem aquela virada que vem puxada muito pelo Larry, utilizando também o Lloyd. Tanto o Glenn quanto o Larry usam o Lloyd como peça, e usando o Lloyd como peça tem essa outra transformação. Porque até não é o Senhor, que é o primeiro cara lá que também está assistindo, é o primeiro cara que vai falar também sobre a mudança, que não vai ter medo nenhum. E aquela citação da Bíblia, obviamente, tem toda a força para ter a consequência da luz realmente ser a salvação de tudo que está acontecendo ali. A parte que quando chega o Ezra Miller, tá? E ele chega ali cara, com a bomba, que eu achei bizarro. A entrada dele ali naquele momento, porque acaba sendo uma execução plena de todos. Obviamente não era aquela ali a ideia do Homem de Preto. E ele chega ali, cara, guiado, e eu não entendi bem se ele chegou guiado por quem naquele momento ali, para chegar até ali. O que eu gostei muito foi, cara, ele chega completamente deformado, acabado, morto, ele vai morrer momentos depois ali por causa da radiação muito alta, que a gente vê de novo lá no registro, muito alta, e a gente vê ele completamente deformado, porque ele está abraçado naquela pedaço de ogiva nuclear, né? Então todos esses elementos eles vão se fechando para mostrar essa salvação e esse término da tentativa de domínio do Homem de Preto em relação à utilização de tudo que é podre que existe no ser humano. Ao mesmo tempo, cara, eu achei que eles podiam ter deixado algumas coisas ali de pontas, né? Já pro próximo episódio ali, que vai ser o episódio final. Eu não entendi muito como é que vai ser se vai ser só uma consequência dos acontecimentos no episódio final, como é que eles vão lidar com tudo isso, né? Porque a gente tem aqueles dois momentos ali, cara. O Larry também é outro sacrificado junto. E o Stu, né? Aquele momento do Vale da Morte, onde o Kojak, o cachorrinho lá, acaba salvando do lobo. Cara, é incrível aquilo lá, porque pra mim todo o espírito em relação a Abigail tá no cachorro sim, o Homem de Preto tá em relação ao lobo sim, aquilo lá é um enfrentamento, e aquele enfrentamento no Vale da Morte
tem uma importância incrível, cara, de espiritual que tá acontecendo ali, que é muito forte, religiosa, que é muito forte ali. Então, eu acho que o Stu tá vivo, tá? Que o Tom chega lá pra resgatar o Stu, o Tom provavelmente é, obviamente, né, guiado pela Abigail pra tá lá. E qual vai ser a consequência de tudo isso, né? Porque a gente vê lá a comunidade nova, a gente vê a percepção do Joey. Eu ainda tenho minha dúvida com o Joey, se o Joey ele sabia antes já de coisas ou não sabia de coisas, e a relação dele com a Nadine. Ainda tem dúvidas em relação a esse personagem ali, mas tô esperando muito pra ver, cara, qual vai ser a consequência final de tudo isso que tá sendo colocado ali no The Stand. E a última parte, cara, tem também, né? O Stephen King ele colocou uma grande menção de sátira política, e a política, obviamente, a política norte-americana, que evoca em alguns outros, bate em algumas outras situações de outros países também, mas obviamente centrado na política americana ali, em relação a democratas e republicanos, que bate muito, cara, naquela cena do tribunal falso, criada em todo aquele primeiro ato ali do episódio. E eu não vou falar de uma coisa, de outra, de um lado, de outro, mas está muito claro ali qual é o tipo de sátira que ele coloca em relação a republicanos e democratas, em relação ao princípio desses dois partidos e as pessoas que estão presentes nesses dois partidos. Ele coloca isso como sátira. E isso também é muito curioso, porque é uma coisa que não tinha batido ainda para mim nos outros episódios. Tá? Eu não li o livro, então não tenho aquela noção do livro. Então, nesse episódio, para mim, apareceu muito bem colocado de pano de fundo, né, numa sátira ali nesse episódio final, em toda aquela cena ali do julgamento falso. Então é isso, galera. Já assistiu o 8º episódio? Deixa aqui embaixo o que achou. O que tá achando que vai ser agora essa parte final do The Stand? O que vai acontecer nesse episódio de consequência? Você acredita ou não que o Stu tá vivo? O que aconteceu com o Larry? Se ele realmente morreu? Se ele realmente foi sacrificado? O que vai acontecer, cara? O que achou desse episódio? Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.